Quero compartilhar com vocês os bonecos das emoções. Medo, raiva, tristeza e alegria. Eu desenvolvi esses bonecos para ensinar desde a primeira infância as emoções, aprender, reconhecer no outro e lidar com cada uma delas de maneira assertiva. Trabalhei em consultório, foi super sucesso e ainda é. E depois eu pensei, falei, como é que eu faço para atingir isso para os adultos? É muito simples. A gente não registra tudo através da mente consciente, basta andar com a emoção que você não está conseguindo lidar. Tem pacientes que andam com a raiva no carro, pacientes que ficam olhando para o medo o tempo todo. Quando você olha para ele, é necessária e é obrigatória uma reflexão. Não tem como não fazer isso. E aí você vai refletindo, elaborando e vendo por qual emoção você está sendo controlada e procurando a solução. Então, uma querida amiga disse para mim, Elaine, esse material é tão bacana, é tão rico, pode auxiliar tantas pessoas, não só profissionais da área da saúde, como pais, educadores, todas as pessoas, porque somos todos regidos pelas emoções, concorda? Então nós adultos também precisamos aprender. Aliás, eu tenho uma série que eu estou gravando e postando no Insta falando das emoções de uma psicóloga, porque eu também preciso aprender a lidar com elas. Precisei aprender, aprendi, por isso que eu falo agora sobre as emoções. Voltando na minha amiga, ela falou, Elaine, compartilha esse material, cria uma apostila. Eu falei, putz, que ideia bacana. E comecei a escrever. Gente, tem tanto material rico, bacana, que pode auxiliar na educação das crianças, não só das emoções, mas também um olhar diferente. Muitas gerações são educadas através do medo. Não funciona, vai funcionar por um tempo. Por exemplo, dorme, porque senão o bicho-papão vai te pegar. Medo do escuro, né? Até eu fico com medo. Gente, eu não ia dormir de jeito nenhum, eu juro. Se o bicho-papão vai me pegar, eu não vou dormir. Então, explique e eduque sempre através da verdade. Você precisa dormir por quê? Porque é saudável, crescimento, seu corpo precisa disso. Fale a verdade, não importa a idade da criança. Um prédio não começa a ser construído lá no alicerce? Então, mesmo que ela não consiga se explicar, mas ela vai entender o que você está dizendo. 2 tipos de medo. O medo que protege, ok, fique com ele sim. E o medo que paralisa. Medo do escuro, medo de barata, medo de dirigir, medo de avião. E isso não pode ficar na sua vida, porque vai ser prejudicial. Nada que paralisa é bacana. Então, o medo que protege, ok, fica com ele, porque aí você não vai ter ideia de entrar na jaula do leão, do urso, do tigre. Vai continuar vivo. Agora, o medo que paralisa precisa trabalhar. Através do quê? Da educação emocional. Não é simples? Parece. É simples sim, sabe por quê? Muitas pessoas falam, essa matéria é muito difícil. Não é. É porque você nunca ouviu falar. Então, tudo que é novo realmente causa um pouco de medo, mas ele não pode te paralisar. Tudo nós aprendemos. Faculdade, escola, dirigir, a vida é um aprendizado. Então esta é uma matéria nova na sua vida, sobre as emoções. Aprenda, vai ser muito mais bacana, porque nós não somos regidos e controlados por ela. E aí, se não tiver um manualzinho de instrução que agora tem, vai ficar difícil, que agora não fica mais, porque tem o material para você aprender sobre cada uma delas. Dona Raiva, quando ela chega? Destruição total se não tiver controle. Se tiver controle, ok. A raiva serve para dar mais energia. Às vezes você não está conseguindo fazer alguma coisa, coloca um pouquinho de raiva e você consegue. Essa raiva é saudável. Agora, aquela raiva que descontrola, que toma atitudes desproporcionais e no dia seguinte é o que eu chamo de ressaca moral. Quando ela aparece, é ruim. Puxa, por que eu fui fazer aquilo? Não precisava, eu podia ter resolvido de uma outra maneira. Podia sim, desde que você soubesse identificar quando ela chega e principalmente as ferramentas para lidar com cada uma delas. A raiva, quando ela chega, a pulsação dispara, acontece um processo químico no corpo. Quando isso acontecer, respira, fica quieto, tosse, sai de perto, só não fala. Não fala porque você vai se arrepender do que você falou. Por quê? Porque perde o raciocínio lógico.
quando esse processo acontece. E aí, se a gente não tem lógica para falar o que vai acontecer, vai falar demais. Então aprenda a controlar a raiva. Você controla ela. Ela nunca pode te controlar porque o prejuízo é certo. Tristeza. Às vezes eu pergunto, quando fazer palestra ou algum grupo, eu pergunto, é bacana sentir tristeza? As pessoas falam, não. Eu concordo. Não é legal ficar triste, mas é necessário. As emoções flutuam pela nossa vida, às vezes no mesmo dia aparecem as 4. Então, qual é a função da tristeza? Elaborar. Alguma coisa não ficou bacana? O quê? Por quê? O que aconteceu? Elabore através dos 4 passos do método Quem questione, entenda, escolha e mude. O que aconteceu? Perdeu um ente querido, um trabalho, um relacionamento. Pondere tudo, faça um scannerzinho, o que aconteceu e como é que eu posso sair dessa situação. Então a tristeza vai chegar, não tem jeito. Agora, se você não elaborar através da educação emocional, o que vai acontecer? Ela vai se instalar. E quando ela se instala, ela vai evoluir, porque tudo que a gente alimenta cresce, as emoções também. E aí o que vai acontecer? Melancolia, que é uma tristeza profunda, que vai evoluir para quê? As depressões. Leve, moderada ou grave. Tudo isso acontece porque não elaborou o que aconteceu aqui com a dona tristeza. Nunca diga para uma criança, não fica triste, isso é bobagem, seja porque o brinquedo quebrou ou porque não ganhou um pirulito. Diga, fique triste sim. Ok, e agora, como podemos resolver? Essa é uma educação que vai dar base, vai dar alicerce, vai dar estrutura para a criança caminhar na vida. E para os adultos, fazer toda aquela faxina que está guardadinho lá, quais são as emoções que paralisam, para você ter uma vida saudável. Não tem como, ficou com raiva, nossa, que bobagem, para que ficar com raiva? Ele não te merece. Tá bom, pode até ser que ele não te merece, falando sobre um relacionamento, mas elabora a raiva. Por que eu fiquei com raiva? O que aconteceu? Qual foi o motivo? E principalmente, qual a solução? Muitas pessoas ficam paradas no problema. Lembra, tudo que você alimentar vai crescer. É simples assim. Elabore, não deixe para lá. Elabore qual é o problema. Entre em contato. Vai doer? Vai. Mas vai sarar. Eu sempre uso uma expressão com os meus pacientes. A ferida já está lá. Você tem 2 opções. Deixar quietinho, tampar, fingir que não olha, ela vai piorar cada vez mais até chegar num grau extremo. Ou mexer nela. Vai doer? Nos 2 casos vai doer sim, só que num deles vai sarar. Então, trabalhe com as emoções, entenda cada uma delas e não seja controlado por nenhuma delas. Alegria. Ai, que bacana. Sabe por que é muito bom sentir alegria? Porque libera uns hormônios no corpo. A gente fica com a pele mais bonita, o olho brilha, fica feliz, fica disposto. Isso é muito bacana. Olha como é perfeito. Você pode até falar, tem 3 contra 1, mas todas elas nos faz construir, nos faz melhorar, amadurecer, aprender cada desafio da vida. A alegria, fantástico. Quando você estiver com ela, comemore, principalmente viva esse momento de alegria, porque são todos momentos. Ninguém fica triste o tempo todo, com raiva o tempo todo, com triste o tempo todo, com medo. Sempre são momentos. Então, da alegria, desfrute, aprenda com ela, vibre. Incrível, é muito, muito, muito gostoso. E também, sabe o que é bacana? Você vibrar pela alegria do outro. Quando o outro teve uma conquista, seja o que for, vibre a alegria dele também. Isso vai te fazer bem, porque a alegria é contagiante, assim como as outras emoções. O medo é contagiante, a raiva é contagiante. Num ambiente onde existe muita raiva, o que vai acontecer? A criança pequena vai aprender a raiva. Ninguém nasce genioso, ninguém nasce com raiva, com medo ou triste. Isso são comportamentos aprendidos. Então dê uma olhadinha dentro de você, como é que está o ambiente em casa, como você está comunicando para as pessoas à sua volta, como você está educando os seus filhos emocionalmente.
Isso é muito importante, essa reflexão é fantástica e vale muito a pena para você ensinar todos aqueles que estão do seu lado. Se você está triste, conversa com uma pessoa que você confie. Se for uma tristeza instalada, procure ajuda profissional. Se você está com raiva, elabore, converse com pessoas de confiança que vão te ajudar, vão te auxiliar nesse processo de controle. Não sai espalhando por aí as emoções negativas. Por quê? Porque contagia. Ah, mas eu tenho que guardar só para mim? De preferência. Mas é bacana você compartilhar com alguém que vai o quê? Te dar um novo olhar. Vai acrescentar alguma coisa bacana na sua vida. Reflita. Os seres humanos, a gente vive muito no automático, na sobrevivência. E a gente pega muitas coisas sem ao menos questionar. Isso eu falo das crenças. Crenças paralisantes. Eu, por exemplo, eu não tomava leite com manga, porque o meu pai me passou a crença de que leite com manga morre. Como eu não queria morrer, eu não tomava suco de manga. Aí, muito tempo depois, eu fui questionar. E aí é uma história sobre os escravos, que era muito caro sustentá-los com leite e manga, e inventaram essa crença. Outra, chinelo virado, a mãe morre. Gente, que angústia! Pensa no que a criança sente quando você diz isso é educar através do medo. Eu fui educada assim. Era a maneira que eles tinham. Eu sou super grata aos meus pais pela educação que me deram. Mas eles me passaram aquilo que eles tinham, que é o que eu falo de como foi a sua construção. Cada um só transmite para o outro aquilo que ele sabe, concorda? Então eu sou muito grata pelo que eles me ensinaram. E aquilo que eu tive curiosidade, que eu quero aprender, eu fui buscar. Então, chinelo virado, a mãe não morre. É mais fácil dizer assim, olha, qual parte do chinelo você mais gosta de olhar? Não é a parte de cima, que tem um desenho, que é colorida, que é mais bonita? Então eu acho que você merece ficar olhando para a parte de cima do chinelo. Se for uma criança com birra, não quer ir pronto, a hierarquia. Hoje em dia os pais estão muito reféns das crianças, invertendo os papéis. Não vai funcionar. O seu filho vai ficar instável emocionalmente e vai quebrar lá na frente. Cada um no seu papel. Pai é pai, mãe é mãe, educador é educador, e a criança está numa hierarquia abaixo. É simples, o adulto viveu mais, tem mais experiência. Então faça valer a sua hierarquia, é saudável. Não queira ficar amigo do seu filho. Ah, mas olha, se eu não ficar amigo dele, ele não vai gostar de mim. Ele vai gostar de você. E talvez ele não fique seu amigo, ele não vai gostar de você justamente porque você está invertendo os papéis. Pai é pai, mãe é mãe. Tem um tópico aqui na apostila que eu explico sobre isso, como lidar com isso. Aliás, tem vários tópicos aqui que eu falo, olha, a arte e o desafio de educar. Bacana, né? Tem muita coisa. Quando eu pensei nessa apostila, eu disse para a pessoa que constrói isso maravilhosamente bem, é muito lindo o trabalho dele, super obrigada. Eu disse, olha, eu acho que umas 10 folhas, no máximo. Tem 42. É muito conteúdo, tem muita coisa bacana mesmo. Como foi a construção? Criança quer falar. Eu escrevi esse texto na voz de uma criança, com toda a experiência que eu tive de consultório, atendimento dos pequenos. Então isso vale a reflexão para os pais. Leia com o coração. Leia com amor, reflita sobre isso, como foi a sua construção, o que te ensinaram, como isso reverberou em você, quais são os prejuízos que tem e mude. Faça diferente pelo seu filho. Gente, não tá linda? Tá muito linda, né? Falo das emoções de cada um deles, aqui eu tô dando um briefing para vocês, mas falo de todas as emoções. Falo sobre várias coisas bacanas, os 4 autos, que é o autoconhecimento, quando a gente fala sobre nós mesmos. Tem uma frase que meu filho escreveu também, tá bem aqui no comecinho, muito bacana. Apresentação, introdução. Bom, arte, o desafio de educar, eu acho que é fantástico, né? E tem alguns conceitos também. Peixe fora d'água.
Sabe quando a criança se debate, vira de um lado para o outro, de um lado para o outro, e os pais não sabem como lidar? E dizem para mim aqui no consultório, nossa, eu passo tanta vergonha quando eu saio com ele. Então, você permitiu, não pode. Não estou te julgando, mas estou te convidando a refletir. Não pode. Agora você tem a ferramenta. Você vai aprender e coloque em prática. A criança precisa de limite. O mundo é cheio de limites. A nossa sociedade é cheia de limites. Se você não ensinar desde pequeno, ele não vai aprender lá fora. Ou, como dizem sempre, vai aprender pelo amor ou pela dor. Como você quer que o seu filho aprenda? Uma frase do texto que eu digo é: a maneira como você está me educando vai me ensinar a ser grande, tolerante e forte? Para isso servem os pais. Como foi a sua construção? Os seus pais te ensinaram, te prepararam para ser grande, tolerante e forte? Pouco provável. A boa notícia é que somos um ser comportamental e podemos mudar tudo sim. Não é fantástico? Então aprenda com esse material para profissionais da área da saúde, para educadores, professores, pais, para todos. Porque somos todos regidos pelas emoções. Todo ser vivo tem uma emoção. Concorda? Então, aprendendo a lidar com cada uma delas, a linguagem, a falar, a colocar limite, vai facilitar demais a sua vida e você vai preparar as pequeninas pessoas com quem você convive. Eu adoro criança, acho fantástico. Muitas mães falam assim, nossa, é muito difícil educar. Eu não acho, eu acho muito bacana. Mesmo antes de ser psicóloga, fui mãe, ensinei meus filhos através desse conhecimento, desse conceito que eu já tinha antes. E eu só adaptei para a linguagem da psicologia. Esse momento foi muito bacana, eu queria muito desenvolver alguma coisa que, com o olhar, a pessoa reconhecesse. Tenho 2 primos super queridos, na época eles eram bem pequenos, e eu explicando a minha ideia, e eles desenharam. Esses 2 foram um que desenhou, e esses outros foram a outra priminha que desenhou. Percebe? Os traços de cada um é bem diferente. Então assim, olha, de criança para criança, muito bacana, muito legal. Aí uma dica, quando um paciente chega no consultório, eu já atendi criança de 2 anos e meio, não sabe explicar porque não sabe o que são as emoções. Eu deixo eles no consultório e falo para eles, qual você escolhe hoje? Gente, é só treino, só colocando em prática para ver. Eles vão direto na emoção que eles estão sentindo. É muito bacana. Então vale a pena trabalhar com esse material, ensinar a educação emocional. Hoje em dia tem muita concorrência, tem muitos prejuízos, tem muitos desafios, muito desgaste, muita ansiedade. O ser humano não está mais tolerante. Por quê? Não sabe lidar com as emoções. A raiva, quer ver a raiva? Vai para o trânsito. 1 segundo já tem pessoa buzinando atrás quando o farol abre. O medo que paralisa, não vou mais sair na rua por causa disso. Enfim, aqui na apostila, tudo escritinho para vocês sobre cada emoção. Trabalhem com esse material, ensinem, ressignifiquem aqueles medos paralisantes, comportamentos que não estão bacanas em você e vamos ter uma vida com alta qualidade emocional. Esse material está disponível no meu site para venda, aqui está aparecendo o site e eu vou dar suporte para você via WhatsApp. Toda dúvida que você tiver, olha, eu não estou conseguindo colocar isso em prática, ok, vamos lá. Por quê? Porque eu quero que dê certo. Eu não quero simplesmente vender esse material, eu quero vender muito sim. Para quê? Para que cheguem todas as pessoas, para aprender a lidar. O lúdico ajuda muito, eu gosto muito do lúdico, facilita o aprendizado. Então vamos ensinar as nossas crianças para que não quebrem com tanta facilidade como a gente está vendo hoje. Criança ansiosa, fora do peso,
Esse também, daqui a um pouquinho eu vou gravar um outro vídeo para vocês com outro conceito. Como eu disse algumas vezes, eu tenho uma amiga que fala que eu sou um ser humaninho atormentado, que eu não paro nunca. É verdade, eu não paro mesmo, porque eu gosto muito de criar. Daqui a um pouquinho eu vou lançar um outro material chamado Alimentando as Emoções. Qual comida que você come para nutrir o seu corpo? Ok, precisa ficar de olho nessa qualidade. Agora também tem um alimento emocional. Tudo que você come vai engordar, não tem como. Então, olhe as suas emoções, qual delas você está alimentando mais? E vamos trocar todas elas pela alegria. Entenda cada uma delas, elabore, não deixe para lá, mas sempre procurando a Dona Alegria. Combinado? Um beijo, compartilho com vocês essa felicidade, essa alegria de levar para o outro um modelo, um manual de instrução sobre como lidar com as emoções.